Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Dourado, sou professor de matemática e nesta aula nós iremos conversar um pouco sobre razão e proporção. Eu vou primeiro falar sobre razão e depois proporção. Vamos lá. Ok, vamos definir o que é uma razão. Uma razão, AB aqui, A dois pontos B, é o quociente AB entre duas grandezas comparáveis A e B, que expressam uma relação de dependência entre elas. Aqui nós temos algumas observações. Essa relação pode assumir diferentes formas, dependendo da natureza das grandezas envolvidas. Quando elas têm mesma natureza, razão indica uma comparação de quantidade entre elas. Quando elas têm naturezas distintas, a razão pode representar uma grandeza derivada, por exemplo, velocidade, densidade, entre outros. Vamos ver um exemplo para nós entendermos melhor o que é razão. Por exemplo, em uma escola há 60 alunos e 15 professores. A razão entre o número de alunos e professores é dada da seguinte maneira: 60 dividido para 15. 4. O que significa isso? 4 alunos para cada professor. Observe que nós poderíamos ter feito razão inversa, 15 para 60. 1 sobre 4. Que tem o mesmo significado, para cada um professor, 4 alunos, ou para cada 4 alunos, um professor. Um carro percorre 180 km em 3 horas. A razão entre a distância e o tempo é a velocidade média. Eu coloco aqui 180 dividido para 3, 60. Isso aqui significa 60 km a cada hora. Okay. Vamos resolver um exercício na prática para entendermos melhor esse conceito de razão. Vamos lá. Um caminhão pode levar 300 sacos de cimento ou 7.290 tijolos. Se o caminhão já foi abastecido com 100 sacos de cimento, quantos tijolos podem ser postos para que o caminhão seja completamente abastecido? Considere a seguinte razão. Tijolos para saco de cimento. Eu vou colocar aqui 7.290 dividido para 300. Quando você fizer essa divisão, você vai obter 24,3. O que significa isso? Para cada saca de cimento, 24,3 tijolos, ou ainda 24,3 tijolos para cada saca de cimento. Nós queremos saber 100 sacos de cimento, equivalem a quantos tijolos? Eu vou pegar essa razão, 24,3, e vou multiplicar por 100. Quando eu fizer isso, eu vou colocar uma vírgula aqui, 100 vezes 24,3, eu vou obter 2.430 tijolos. O que significa isso de novo? Que 100 sacos de cimento equivalem a 2.430 tijolos. A pergunta é: se o caminhão já está abastecido no momento com 100 sacas de cimentos, quantos tijolos eu posso colocar para completar a carga do caminhão? Veja, se eu abastecesse somente com tijolos, faltariam 200 tijolos. Então eu tenho que me perguntar quantos esses 200 tijolos equivalem... Desculpa, esses 200 sacos de cimentos equivalem a tijolos. Vamos lá, 100 mais 100 é 200, né? Fazendo a equivalência, eu sei que 100 sacas de cimentos equivalem a 2.430 tijolos. Se você fizer essa soma,
você vai obter um total de 4.860 tijolos. Então essa é a equivalência que nós precisamos. A partir da equivalência, 100 sacas de cimento para 2.430 tijolos, nós conseguimos resolver o problema sem dificuldades. Nós poderíamos interpretar isso ainda de uma maneira mais visual. Deixa eu fazer aqui a ideia. Imagina o seguinte, eu pego aqueles 300 sacos de cimentos e divido em 3 partes iguais. Vou colocar 100 em cada uma dessas partes, porque eu sei que 100 mais 100 mais 100, 300. Eu sei que 300 sacas de cimentos equivalem a 7.290 tijolos. Como eu dividi as sacas de cimento em 3 partes iguais, eu pegaria esses 7.290 tijolos e dividiria para 3. Quando eu fizesse isso, eu iria obter 2.430. Ok? Aí lembra que o caminhão já tem 100 tijolos. Desculpa, 100 sacas de cimentos. Aí você quer completar o resto com tijolos. Aí você vem aqui, falta 2 partes. Ou seja, já tem 100 sacas e você completa com 2.430 mais 2.430, que dá 4.860 tijolos. Então você viu aí 2 maneiras de fazer. Uma mais usando razão, que é o objetivo da aula, e outra usando apenas raciocínio lógico, não é uma coisa complicada, apenas equivalências, né? Pois bem, vamos continuar e ver mais um exercício. Uma máquina A é capaz de produzir 1.200 peças de computador em 3 horas. Outra máquina B faz o mesmo serviço em 4 horas. As 2 máquinas juntas, elas trabalhando juntas fazem o mesmo trabalho em quantas horas? Você pode se perguntar. Considere o seguinte, eu vou dizer que A é a razão entre peças por hora da máquina A. Eu sei que a máquina A produz 1.200 peças em 3 horas. Significa, então, que ela produz 400 peças, eu vou colocar aqui por hora, P de peças por hora. Já a máquina B, ela faz as 1.200 peças em 4 horas. Significa que ela faz 300 peças a cada hora. Se elas trabalharem juntas, a máquina A mais a máquina B, elas vão produzir um total de 400 mais 300, o que é 700 peças por hora. 700 peças por hora. Agora, você se pergunta, e elas trabalhando juntas, em quantas horas elas vão fazer 1.000 peças? A ideia é a seguinte, nós podemos resolver isso por uma regra de 3 a partir daqui. Eu sei que 700 peças são produzidas em 1 hora. 1.200 peças, então, serão produzidas em X horas. Fazendo as contas, você vai obter X igual a 1.200 dividido para 700. Isso equivale a 12 dividido por 7. 12 por 7 horas. Agora vamos transformar esse 12 por 7 horas em algo mais palpável. Em tempo, por exemplo, 1 hora e quantos minutos? Veja que 12 é maior do que 7. Então eu posso reescrever isso assim. Veja. Eu vou colocar aqui ao lado.
12 sobre 7 pode ser escrito como 7 mais 5 dividido para 7. Vou separar em duas frações. 7 sobre 7 mais 5 sobre 7. 7 sobre 7 é 1. Então é 1 hora mais 5 sétimos de hora. A questão agora eu devo me perguntar, quanto equivale 5 sétimos de horas? Para saber, você pega esses 5 sétimos e multiplica por 60, que é a quantidade de minutos. Vamos fazer. Então vamos lá. 5 sétimos vezes 60. Deixa eu ajeitar aqui, ficou um pouco feio. Cinco sétimos vezes 60. Isso é 300 dividido para 7. Quando você pega esses 300 e divide para 7, você vai obter algo aproximado a 42,8. 42,8 minutos são quase 43 minutos já. Então nós podemos dizer que isso aqui é 43 minutos. Em outras palavras, 1 hora mais 43 minutos. 1 hora e 43 minutos. Então as duas máquinas trabalhando juntas, elas são capazes de fazer esse trabalho em 1 hora e 43 minutos ali estourando o tempo, né? Vamos ver. Pois bem, agora que nós entendemos um pouco da razão, vamos entender um pouco sobre proporção. Pois lá. Uma proporção é uma igualdade entre os quocientes A e B, C e D, que representam as razões AB e CD aqui. Então você, para deixar claro, você faz essa igualdade aqui. É comum ler essa proporção da seguinte maneira: A está para B, assim como C está para D. Os termos A e D são comumente chamados extremos. E os termos B e C são comumente chamados meios. É daí que nasce aquele falar da regra de 3, multiplica os meios pelos extremos. Vamos ver uns exemplos para nós entendermos melhor sobre proporção. As razões 2, 3 e 6 noves formam uma proporção. De fato, elas formam uma proporção. Quando você faz a igualdade 2 terços igual a 6 nonos, você multiplicando aqui os extremos e os meios, isso dá o mesmo resultado. 18 é igual a 18. Já as razões 2 terços e 4 quintos, elas não estão numa proporção. Porque se você, por exemplo, multiplicar os extremos, isso dá 15. E se você multiplicar os meios, isso dá 8. E 15 é diferente de 8. Vamos fazer um exercício prático para a gente entender um pouco mais sobre proporção. Ok. 2 copos de suco de mesmo volume foram feitos a partir de uma mistura de água e polpa de fruta. No primeiro copo, a razão entre a polpa e a água é de 1 para 2. Enquanto no segundo copo, esta mesma razão foi de 3 para 4. Ao misturarmos esses 2 copos em uma jarra, qual será agora a razão entre polpa e água? Aqui eu gostaria de fazer uma interpretação dessa razão aqui, dessas duas razões. Veja que o volume do primeiro copo está na razão de 1 para 2. O que significa isso? Que para cada uma parte de polpa, existe 2 partes de água. Essa é a ideia. Para cada parte de polpa,
2 partes de água. Sendo que o volume está dividido em 3 partes iguais. 1, 2, 3. De novo, 1 parte de polpa e 2 partes de água. Na segunda razão, nós temos a mesma ideia. Temos 7 partes. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Dessas 7 partes, o volume que está dividido em 7 partes no copo 2, 3 partes são polpa e 4 partes são água. Essa é a ideia. Agora eu devo me perguntar, qual é o volume correspondente à parte de polpa, por exemplo, quando eu misturo os 2 copos? Eu sei que do primeiro copo, 1/3 é polpa. Aqui no primeiro copo, 1/3 é polpa. No primeiro copo, ainda 2/3 é água. Então, vou colocar o copo 1 aqui e o copo 2 aqui para a gente se situar no problema. Aqui no segundo copo, a parte correspondente à polpa é 3/7. A parte correspondente à água é 4/7. Agora, vamos entender a mistura total. Quando nós juntamos os 2 copos, em quantas partes vai estar dividido esse copo? E quantas das partes é polpa e quantas das partes é água? Juntando as polpas, nós temos o seguinte. Então, aqui o copo 1 mais o copo 2. Volume total. A parte de polpa vai ser 1/3 mais 3/7. Se você fizer essa conta, você vai obter 16/21. A parte de água que cabe ao volume é a parte de água do primeiro copo, 2/3, mais a parte de água do segundo copo, 4/7. Quando você fizer essa conta, você vai obter 26/21. Ok, agora o problema pede para eu dizer a razão entre polpa e água do volume total, quando eu misturo os 2 copos. Aqui eu tenho essas razões dadas. Vamos lá. Eu vou apagar um pouquinho aqui do lado para ter espaço. Então, quando eu fizer agora a razão entre polpa e água, da mistura total é 16/21, dividido para a mistura total, a parte de água da mistura total, 26/21. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo essas contas, você vai obter 8/13. Então, a razão procurada, 8/13. Significa que para cada 8 partes de polpa, 13 partes de água. Pois bem, eu tenho ainda um exercício que eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Deixa eu ler o exercício. Uma operadora de telefonia móvel oferece um plano de internet que consiste de uma tarifa fixa, que é paga independente do uso, mais um valor por cada minuto utilizado. No mês de janeiro, Carla utilizou seu telefone por 12 minutos e pagou R$ 27. Em fevereiro, ela utilizou por 15 minutos e pagou R$ 33. Qual é o valor pago por minutos e a tarifa fixa desse plano de telefone? Você tem que lembrar de uma coisa. A razão entre... Deixa eu fazer aqui.
digamos que A seja a razão entre o valor pago e o tempo. Ok? Como é que eu encontro a razão entre o valor pago e o tempo para o primeiro mês? Observe que no primeiro mês eu devo fazer a diferença entre o valor final menos a parte fixa, que eu vou dizer que é B, por exemplo, e dividir pelo tempo. No segundo mês eu devo fazer a mesma coisa. Pego os 33 pagos, que é o total, menos a parte fixa, que é B, é a mesma tanto para o primeiro mês quanto para o segundo, e divide pelo tempo. Agora você iguala essas duas frações, que você vai obter o valor pago por minuto. Depois que você obtiver o valor pago por minutos, já não vai ficar tão difícil de encontrar a parte fixa. Ou melhor, desculpa, nesse caso você vai encontrar primeiro a parte fixa, aí depois você não tem dificuldade em encontrar a parte paga por minutos. Pois bem, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço por você ter assistido até o final. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Até lá.